pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto relacionado a porta estreita e caminho apertado. Este texto eu tenho conhecimento dele desde a minha infância. Eu sempre ouvi meus pais lerem ou mesmo em reuniões da igreja eu ouvi este texto. Só que eu tinha uma ideia totalmente equivocada do que se tratava de porta estreita e caminho apertado. Eu achava que servir a Deus, passar pela porta e caminhar pelo caminho era algo difícil, era algo impossível. Mas com o entendimento, com a revelação do que é essa palavra, eu vejo que é o contrário. Que servir a Deus ele exige leveza, portanto eu não preciso carregar fardos, eu não preciso carregar uma bagagem na qual ela não cabe nesse caminho que me leva ao reino de Deus, que me leva à vida eterna. E eu quero ler com vocês o texto, ele se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus diz o seguinte: entrem pela porta estreita. Jesus está fazendo um convite, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Quer dizer, com facilidade, viver com facilidade, com bagagens, com cargas, vai te levar à perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, muitas pessoas, elas querem viver essa facilidade, elas querem viver atreladas a elas tantas coisas que permitem que andem por esse caminho largo, mas que o resultado não é bom, porque leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, para eu passar pela porta, para eu caminhar por esse caminho, eu vou ter que carregar poucas coisas, eu vou ter que viver uma vida leve, viver uma vida sem amarras, mas que me permite a vida eterna, que me leva a um resultado bom, que me leva ao resultado no qual eu preciso. São poucos os que a encontram. Então, às vezes, as pessoas elas estão preocupadas com facilidade, com acúmulo de coisas na vida, com acúmulo de coisas que não agradam a Deus. Então podem viver a seu próprio modo, podem carregar fardos e bagagens nas quais elas não querem se desfazer. É uma vida de facilidades, onde eu não preciso exercer o perdão, onde eu não preciso exercer a compaixão, onde eu não preciso amar o próximo, onde eu não preciso amar a Deus acima de todas as coisas, onde eu não preciso obedecer a Deus. Então essas coisas assim, elas facilitam, elas ampliam esse caminho e dão uma facilidade. Mas que essa facilidade, essa falta de renúncia, ela me leva à perdição. Mas quando eu procuro essa porta estreita, porque nessa porta estreita, quando eu vou passar por essa porta, tem bagagens que elas não cabem ali. Não tem como eu carregá-las comigo. Não tem como eu carregar um ódio no meu coração. Não tem como eu carregar uma amargura no meu coração. Não tem como eu carregar um ressentimento, uma falta de perdão, uma falta de compaixão, falta de amor ao próximo, falta de amar a Deus sobre todas as coisas, falta de negar as minhas vontades, falta de renunciar às minhas vontades, querer viver a minha própria vida do meu próprio jeito. Então, quando eu abro mão dessas coisas, dessas bagagens aqui, eu caibo nessa porta. Eu passo por ela e eu vou conseguir passar por esse caminho. Ele é estreito, sim, mas eu vou estar sem bagagens. Então eu vou conseguir percorrer esse caminho que me leva à vida eterna, porque eu estou sem bagagens, eu estou livre e eu tenho que ter cuidado para que durante esse período de caminhada, de eu estar no caminho, ali pelo caminho,
eu não ir acumulando mais bagagens, pegando mais bagagens aqui e ali. Eu sempre tenho que estar me desfazendo dessas bagagens. E Jesus falou essa palavra aqui porque aquelas pessoas, elas estavam muito sobrecarregadas de religiosidade, muito carregadas de cargas, nas quais elas nem aguentavam mais carregar. E não tinha como elas entrar pela porta, que é Jesus, e caminhar pelo caminho, que é Ele, para alcançar a vida eterna. Então, quando eu tive revelação dessa palavra, eu comecei a entender que não é difícil seguir a Cristo. Não é difícil passar pela porta e caminhar nesse caminho que me leva à vida eterna. É leve, é muito pelo contrário, é com peso, é com bagagens, é que eu preciso caminhar esse caminho largo. É com todas essas amarras, com todas essas cargas, é que eu preciso passar por um caminho largo para caber tudo isso, para caber meu egoísmo, para caber meu egocentrismo, para caber a minha falta de renúncia das minhas próprias vontades, para me caber sem eu negar a mim mesmo e tomar minha cruz. É lá nesse caminho largo que cabe toda essa bagagem. Mas quando eu conheço a Cristo, quando eu quero passar pela porta e caminhar no caminho que me leva à vida eterna, aí eu vou experimentar de uma leveza. Eu vou experimentar de não carregar fardos, não carregar bagagens. Então, às vezes a gente tem visões, explicações e falta de discernimento da palavra de Deus e a gente interpreta servir a Deus como algo difícil. Porque a vida, ela não é fácil. Desde que nós nascemos, né? Nós já enfrentamos coisas neste mundo. Eu até brinco e falo assim, que a criança, quando ela nasce, ela já chora. Quem está satisfeito não chora. Quem está feliz não chora. Então, a gente já tem dificuldades, a gente já nasce com isso, com essas dificuldades da vida, para enfrentarmos essa vida. Mas, quando a gente carrega bagagens, quando a gente carrega fardos desnecessários, a vida fica muito mais pesada. E a gente vai precisar de um caminho largo para andar, mas que o resultado final desse caminho não é bom, que ele nos conduz à perdição. Mas quando nós conhecemos a Cristo e nos dispomos a deixar esse fardo, a abrir mão de todo esse peso, de toda essa religião, de todas essas coisas que elas são da carne e que elas nos impedem de ter acesso à vida eterna. Quando a gente abre mão disso, a gente experimenta de uma leveza. Então, uma porta estreita vai nos caber e um caminho apertado vai nos caber, porque Ele vai nos levar à vida. E quando eu meditava, quando eu fazia minhas anotações, eu orava ao Senhor e falava: Senhor, é pela Tua graça que eu passo pela Tua porta. É pela Tua graça que eu vou percorrer este caminho. E muito mais que entrar pela porta, do que estar no caminho, eu preciso permanecer nesse caminho. E eu preciso permanecer tendo consciência que eu não posso acumular cargas, que eu não posso carregar bagagem nas quais elas não passam. Porque às vezes a gente está com a bagagem e a gente quer passar nesse caminho estreito, a gente quer acesso à vida eterna e a gente vai arrastando aquilo, ele está imprensado e a gente está puxando e a gente está tentando e a gente não sai do lugar. Porque o fardo, a bagagem, ela não deixa a gente passar nesse caminho, ela nos impede. Essas bagagens, elas são como obstáculos e elas não nos permitem caminhar. A gente fica ali agarrado, a gente tem uma sensação de que a gente não anda, que a gente não evolui, porque nós ainda estamos querendo estar no caminho estreito, mas com os fardos, com as bagagens. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Quero animar a vocês. Abram mão se vocês estão com fardos que estão impedindo de passar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Abram mão, porque no final vocês serão recompensados. No final vocês serão agraciados com a vida eterna e vão ouvir de Jesus: vinde, amados de meu Pai, e não apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eu quero ouvir o vinde, benditos de meu Pai. Por isso que eu quero a cada dia deixar bagagens, deixar lá fora da porta as coisas que me impedem de andar nesse caminho estreito e ter acesso à vida eterna.
Então eu quero animar vocês a cada dia olhar para vocês e ver o que está impedindo. E isso também serve para mim. Eu estou olhando todos os dias e ver se eu estou acumulando coisas, se eu estou acumulando coisas no meu coração que estão me impedindo a caminhar, a ter fluidez nesse caminho. Então meditem nesses textos aqui, nesses versículos aqui, e peçam ao Senhor revelação ao coração de vocês, que Ele dê clareza da palavra dele a vocês. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que possa abençoar a vida de outras pessoas. E não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.